foi José? José foi filho de Jacó, que depois se tornou a ser Israel. José era o filho caçula, a qual os irmãos que ele tinham ciúme dele, invejavam ele, por conta de seu pai ter ele como preferido. Por ser já filho da sua velhice, ele disse que tinha ali a sua preferência, um amor maior. E José teve sonhos, e o primeiro sonho que ele teve foi de que eles estavam colhendo trigo, e o feixe de trigo de José subiu, ficou em pé, e os feixes dos irmãos dele ficaram ao redor. Logo José já entendeu que ele seria diferente, seria abençoado. E logo depois teve outro sonho também, semelhante a esse, com o mesmo sentido como esse, e ali aumentou o ciúme da parte dos irmãos, a inveja, a ponto deles chegarem a cogitar matar o irmão. Eles queriam matar José. E você vê isso hoje em dia, quando Deus te abençoa, quando Deus mostra para você um sonho que Ele tem para a sua vida, e as pessoas vêm com o quê? Com a inveja, com o ciúme. Nós vamos falar hoje do caminho que temos que percorrer para que o sonho se realize na nossa vida. Uma coisa que eu aprendi, o pastor Mário me ensinou, claro, baseado na palavra de Deus, que Deus ele nos dá o sonho, mas Ele também nos dá a condição desse sonho se realizar. Amém? Você vai realizar o seu sonho. Se você entender esses dois segredos que a gente vai falar, se você praticar, buscar, o seu objetivo você vai alcançar, porque Deus é fiel para cumprir. Amém? Graças a Deus. José, um certo dia o pai de José falou: José, os seus irmãos estão lá pastoreando as ovelhas, vá e veja como eles estão, veja o que eles estão fazendo, se eles estão bem. José saiu e foi em direção aos irmãos. Chegando lá, de longe, eles viram José e já começaram a cogitar matá-lo. E um dos irmãos falou: não, vamos jogar ele num buraco, vamos esconder aqui e vamos falar para o nosso pai que uma fera, um animal selvagem devorou. Pouco tempo depois, passou uma caravana de mercadores da época, que estava em direção ao Egito. O que eles fizeram? Venderam José, e lá vai José para o Egito como escravo, junto com os sonhos que Deus tinha revelado a ele. E você entende que Deus tem um plano para tudo. Pode ser que você não esteja entendendo hoje. Imagina José, Deus revela a ele que ele seria diferente. Ó José, você vai ser diferente, você vai estar sobre todos os seus irmãos, e o seu pai e a sua mãe. Deus revela, e ele conseguiu entender, porque Deus deu a ele o dom para revelar sonhos. E aí do nada ele está sendo vendido como escravo, sendo traído pelos irmãos, indo para o Egito. Eu quero que você entenda, quando Deus tem um sonho para a sua vida, não importa como você esteja, da maneira que você esteja, o que você esteja passando, se você estiver com Deus, e Deus estiver com você, esse sonho vai se realizar. Pode ser que muitos estariam como? Puxa, mas por que isso? Por que eu estou passando por isso? Puxa, quando esse sonho vai se realizar? Preste atenção, se Deus estiver com você, de um jeito ou de outro, o dia vai chegar, e esse sonho vai se realizar, esse objetivo você vai alcançar. Amém? Vamos lá para o texto bíblico agora. José foi vendido, foi levado para o Egito. A Bíblia diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas, que o tinha levado para lá. Versículo 2 diz: o Senhor era com... Aí está um segredo, um dos dois que eu vou falar para vocês. Repito, o Senhor era com... que venham a ser homem próspero. Eu li e eu fui correndo lá na pastora e falei assim: puxa, pastora, me diz, me explica, por favor, como um escravo prospera.
é igual você olhar para um milagre, daqueles que a medicina fala assim: puxa, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Deus faz o quê? Um milagre sem explicação. Se Deus estiver com você, você pode ser até mesmo escravo, mas ali na escravidão, Deus vai te prosperar, amém? Deus vai te abençoar. O nosso Deus, Ele é um Deus do sobrenatural. Não adianta querer buscar explicação. Você perde tempo querendo buscar explicação, querendo saber como, de que jeito. Puxa, mas eu preciso que isso aconteça, eu quero que isso aconteça, mas eu fico pensando: puxa, como Deus vai fazer? Não me importa, porque nem sequer explicar a gente consegue, porque quando Deus age, é um milagre, amém? Quem está entendendo? Eu fui lendo versículo por versículo, e cada versículo, Deus foi falando algo no meu coração, e eu quero que você vá comigo, pausadamente, para você sair daqui, entendendo aquilo que Deus quer falar ao seu coração, amém? E estava na casa do seu senhor egípcio, versículo 3, vendo Potifar, que o Senhor era com ele, e que tinha tudo, e era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor o prosperava em suas mãos. Preste atenção, vendo quem? Potifar. A Bíblia diz, e eu separei aqui, não precisa abrir, em casa você pode meditar, em Malaquias 3,18 a Bíblia diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não. Potifar chegou ao ponto de José ser tão abençoado por Deus, de José ver que Deus era com José, de o Potifar ver que Deus era com José, a ponto de ver que ele estava prosperando. As pessoas vão parar, vão olhar para a sua vida e vão falar: puxa, Deus é com ele, Deus é com ela. As pessoas vão parar e vão ver a diferença entre a vida de quem serve para quem não serve, e vão falar assim: puxa, se ele serve a esse Deus e é abençoado da maneira que é, eu vou servir também, e o seu testemunho vai ser para a glória de Deus, amém? Quem recebe, glória a Deus. Um pouco mais para frente, a Bíblia diz o seguinte, no versículo 4: logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Mais uma vez José foi o quê? Passado para trás. Aí você para na sua vida, nesse momento você reflete, e você olha: puxa, lá atrás alguém me passou a perna, alguém tentou me enganar, as pessoas tentaram me puxar para trás, mas meu amigo, tudo faz parte da caminhada para que os sonhos de Deus se realizem na sua vida. Você não pode parar e fazer com que isso venha te atrapalhar. A Bíblia não fala em nenhum momento que José ficou murmurando. Não, a Bíblia diz que Deus amava José. E eu te pergunto: como eu faço para que Deus me ame? Eu te pergunto: o que eu tenho que fazer para que Deus seja comigo? Eu tenho que ser com Deus. O Senhor Jesus, Ele disse: o Pai nunca me deixou só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Se você passar a fazer o que agrada a Deus, automaticamente Deus passa a ser com você. E aí, pode vir o que vier, pode passar a perna quantas vezes quiser, nada e ninguém vai impedir de os sonhos se realizar na sua vida. Amém? Vamos em frente. No versículo 5, a Bíblia diz assim: e desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa por amor de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como na vida do egípcio. Aí a pessoa para e fala assim: pastor, mas o problema sabe o que é? É o lugar onde que eu estou. Se eu sair de lá, pastor, se eu procurar um serviço melhor, um trabalho melhor, uma função melhor, vai dar tudo certo, vai tudo melhorar. Ó,
não é o lugar que você está. Aí você entende aquilo que a gente sempre fala. Não são as pessoas que estão ao seu redor. O problema não é, porque quando você muda, as coisas ao seu redor mudam também. Quando você entende que não é o lugar, você passa a confiar mais em Deus, porque sabe que está na mão de Deus. Eu quero que você entenda que a solução para o sonho se realizar, não é você trocar aquilo que você está fazendo, não é você mudar o lugar que você está, não é você trocar as pessoas que estão ao seu redor. A solução não é essa, porque você vai sair daqui, você vai deixar o fulano aqui, vai despedir o fulano, vai jogar o fulano para cá, para lá, e vai contratar outro, ou vai estar diante de outra pessoa, em outro lugar, e o diabo vai arrumar uma situação para que te atrapalhe de novo. O problema é que estava naquele lugar, você saindo dali, indo para lá, o diabo vai levar. Não tem que mudar fora, tem que mudar dentro, porque daí você passa a entender que só depende de você. Você passa a entender que não depende dos outros, não depende dos seus familiares, depende de você, porque a parte de Deus, Ele cumpre. Amém? Depois de tudo isso, dele ser enganado, passado para trás, a esposa de Potifar tenta se deitar com José. E José, como era temente primeiro ao Senhor, ao dono dele, que era o egípcio, e depois a Deus, se negou, fugiu, largando ali uma túnica que ele usava. Chegando chegando Potifar, a esposa falou que José tentou agarrá-lo. E o que aconteceu com José? Foi preso novamente, foi passado para trás, foi humilhado de novo, e lá na prisão passou um longo tempo. Mas repito, em nenhum momento ele duvidou daquele sonho se realizar. Amém? Não importa se quanto mais você ora, parece que pior fica. Só creia, só confie, porque aquele que confia não duvida, aquele que confia não se desespera. José ficou na prisão lá, batendo na grade, pedindo justiça? Não, porque ele confiava em Deus. Por isso que Deus o amava, por isso que Deus era com ele. Consegue entender? E a palavra de Deus diz que, passado um tempo, na cadeia, na prisão, ele trouxe a revelação de 2 sonhos, de um padeiro e de um copeiro. Passando mais um tempo, aquele sonho que ele revelou para ele se realizou, aconteceu, com a direção de, tudo estando no plano de, porque Deus faz as coisas perfeitas, diga amém. Deus faz tudo perfeito, a gente não entende, José não estava entendendo, mas Deus já tem um plano para a sua vida, Deus já tem um trajeto para você seguir. Consegue entender? Você não sabe o que está acontecendo, você olha nesse momento da sua vida e fala assim, puxa, eu não tenho ideia do que Deus está fazendo, mas eu sei que Ele está fazendo, eu sei que eu estou no caminho. Se eu estou na presença de Deus, se eu estou fazendo a vontade dEle, já coloquei minha vida na mão dEle, eu sei que Deus está operando. E ali ele realizou, ele contou e trouxe a revelação dos sonhos. Um certo dia o faraó, que mandava em tudo, teve sonhos, e ninguém ali conseguia falar, ninguém conseguia dizer o que significava. Já era Deus cumprindo com a promessa dele, realizando o sonho de José. E aí chegou um dia, e esse dia vai chegar para você, diga amém. Esse dia vai chegar para você, pode ser que seja mais perto do que você possa imaginar. Chegou um dia qual contaram a Faraó desse tal hebreu que estava na prisão, e contaram que ele revelou sonhos, e os sonhos se cumpriram. E aí você já vê o manifestar de Deus naquele lugar, naquela situação, e mandaram chamar José, o tal hebreu. E a palavra de Deus diz que ele ouviu o sonho do faraó e disse
certinho o que iria acontecer e o que significava. E aí você olha para isso, e você olha para a sua vida e fala assim: puxa, lá atrás eu não entendia por que eu passei por aquilo, eu não entendia o porquê eu tive que passar por tudo aquilo. Se ele não tivesse ido para a cadeia, para a prisão, ele não teria revelado sonhos, o copeiro não teria lembrado, e ele não estaria diante de Faraó. Consegue entender? Às vezes a gente para, olha para a nossa vida e fala assim: puxa, por que isso? Por que eu tenho que passar por isso? Por que a gente tem que enfrentar o que a gente está enfrentando? Hoje a gente não sabe explicar, mas amanhã você vai parar, quando chegar esse tal dia, e você vai lembrar e falar assim: puxa, Deus é perfeito. Amém? E aí no capítulo 41, a Bíblia diz assim, Gênesis ainda, capítulo 41, versículo 37, diz assim: o conselho de José foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este? E aí está o segredo, o segundo segredo. O primeiro era o quê? Que Deus era com ele, sim ou não? Aí está o segundo segredo, em que há o Espírito de Deus. Porventura homem como este, em que há o Espírito de... Aí está o segundo segredo. Você precisa ter dentro de você o Espírito de Deus. O que é o Espírito de Deus? É o Espírito Santo. É você buscar por aquele que Jesus enviou. Amém? Como eu tenho o Espírito de Deus? Fazendo a vontade dele, seguindo a palavra dele. Depois disso Faraó, depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Aí diz mais, versículo 40: administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço o quê? Autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Você sabe o que significa esse anel? É autoridade. Esse anel significa autoridade. O dia de José chegou. De escravo, o sonho de Deus se realizou e ele virou governador do Egito. E isso vai acontecer na sua vida. Deus está me cobrando a semana toda. Antes de preparar a reunião de sexta-feira que a gente ministra aqui, Deus já tinha tocado no meu coração sobre essa pregação. Tem momentos que você vem na igreja e Deus te repreende, sim ou não? Chega a se contorcer na cadeira. Mas hoje Deus te trouxe aqui para determinar, para que você saiba que Ele vai realizar. Pode ser que não aconteça da maneira que você quer, como você quer, mas o melhor Ele vai fazer, e no tempo certo. Basta você ter Ele na sua vida, basta você se importar com duas coisas, e é isso que eu quero que você saia daqui consciente. Duas coisas. Primeiro, que você se importe em ter Ele com você, porque a Bíblia diz que Deus era com... Se importe, não se preocupe como vai acontecer, quando vai acontecer, como, não, preste atenção, se preocupe em ter Ele na sua vida, em ter Ele com você. Pastor, mas como eu tenho Ele comigo? Se você estiver com Ele, Ele está com você. Se você praticar a palavra dEle, Ele está com você. E a segunda coisa, buscar todos os dias ter o Espírito dEle. E aí, tudo vai dar certo. Diga amém. Tudo vai dar certo. Aí você vai chegar aqui no altar e vai falar: puxa, o meu sonho se realizou.
aqui está aquilo que eu busquei tanto, aqui está aquilo que eu queria tanto, para a glória de Deus. E você vai lembrar da história de José. Não olhe para as traições que você passa, não olhe para os murros que você leva, não olhe para os problemas que você está enfrentando, olhe para o alvo, amém? Para o objetivo, para que no fim da sua carreira, você possa estar totalmente ciente de que você fez a sua parte. E se você fizer a sua parte, se nós fizermos a nossa parte, Deus é fiel para cumprir a dele, por mais que você não entenda. Mas no final, você vai falar: glória a Deus por tudo isso.